noite a todos. Agora a palestra vale mais. Que a paz de Jesus esteja conosco e que nós possamos deixar aqui mesmo, nesse ambiente, nossas tensões, nossas angústias, nossos mal-estares, que a gente possa levar somente o bem, a paz, a alegria, que era o que Jesus proporcionava para aqueles que o encontravam. E o tema da noite é exatamente esse: Jesus. Jesus, ele participa de uma categoria de espíritos que chamam espíritos crísticos. São aqueles espíritos que já evoluíram e já chegaram nessa categoria que chamam de crísticos. E esse é o governador do nosso planeta, que por amor a nós, a nossa evolução, resolveu vir aqui em carne e osso ensinar para nós como é que se faz. Sabe aquela professora bem querida que ensina e a criança não aprende? Ela vai para casa e pensa, mas ele não aprende, coitadinho. E ela em casa pensa uma técnica nova para o outro dia aplicar, para ver se a criança aprende. Volta, a criança aprende mais ou menos. Ela volta de novo, pesquisa, mas eu tenho que achar um jeito de essa criança aprender. E vai, testa todas as maneiras até que a criança aprende. Assim Jesus já fez a evolução dele até nesse nível. Resolveu, por amor, assumir a responsabilidade de governar um planeta inteiro, por amor. E as crianças dele, que somos nós, não aprendemos. E passa a vida e vai vida, e passa a vida e vai vida, e o aprendizado curtinho. Meu Deus! Agora nós estamos numa série de aceleração. Alguém aqui é professor? Ergue a mão para mim. Ai, que linda. Poucos. Quando os alunos não aprendem e têm dificuldade, as escolas promovem séries de aceleração, promovem atividades para que eles façam, promovem grupos, fazem de tudo para que a criança aprenda. Agora, no nosso planeta, que a gente pode chamar de escola, nós estamos numa dessas turmas de aceleração, para ver se agora a gente pega no tranco, para ver se agora, nessa época de transição planetária, a gente aprenda de uma vez. Até aqui entendemos? Então, gente, vamos aproveitar a chance. Nós estamos participando desse grupo seleto, entre aspas, de pessoas que não conseguiram ainda aprender o aprendizado mais importante, que é o amor. Cristo veio para cá em carne e osso, porque ele já tinha feito tanta coisa para a gente aprender, já tinha mandado um emissário para ensinar, matamos o emissário, mandou outro, matamos, mandou outro, chamamos de louco, olha, veio tantos aprendizados, tantos, e a gente entrou por um ouvido, saiu pelo outro, não sei onde que estávamos, o fato é que não aprendemos ainda. Então chegou um momento de atraso na nossa Terra, de atraso assim da evolução do nosso planeta, que ele decidiu, olha, vou ver o que eu faço com essa gente. E não vou só mandar as minhas emissões divinas, vou eu mesmo, vou nascer igualzinho eles, porque a gente é teimoso, né? Se Jesus mandasse as suas falas, a gente ia dizer, mas também, né? Jesus não está aqui vivendo na minha carne, né? Não está aqui passando o que eu passo, não tem a mãe que eu tenho, não tem os filhos que eu tenho. Então ele veio para fazer igualzinho. Nasceu de gestação, então ele teve mãe. Conflitos com mãe, claro que era todo mundo muito evoluído, mas vocês acham que os evoluídos não têm conflitos também? Nasceu de mãe, de pai, teve irmãos, confusões familiares, tudo. Nasceu numa sociedade, ou seja, as pessoas olhavam para ele e diziam, como é que é teu sobrenome mesmo? De que família você é? De onde você veio? Ah, Nazaré. Nasceu pobre, num lugar pobre, numa comunidade pobre, de um lugar mal falado. Imagina a situação do nosso Mestre Senhor. Ele quis fazer tudo
da maneira que havia para que a gente não dissesse, mas também, né, nasceu lá no meio dos ricos, para que não tivesse uma coisa para a gente dizer assim, ah, não, mas ele é felizardo, a gente não. Nós temos as mesmas chances que ele teve. Nasceu, cresceu, aprendeu a andar, aprendeu a comer, aprendeu. Imagine tudo que uma criança aprende, ele aprendeu. A mãe dele tinha os mesmos dramas. Come, meu filho, não come, meu filho, vai brincar, meu filho, volta, meu filho, tem hora para chegar. Mesma coisa, vidinha normal de ser humano encarnado. E ele fez isso para nos mostrar, sabe, quando a gente ensina para o estagiário, é assim que se faz. Quando um vendedor diz para o chefe deles, mas eu não consigo vender, não dá, não. É, porque o senhor não está aqui, o senhor não vê, é difícil. Aí o chefe vai lá, faz todo o processo e vende. E diz para ele, viu, eu estou na tua mesa de trabalho usando o teu telefone, eu vendi para essas pessoas que você disse que não dá. Então, o chefe foi lá e ensinou a vender. A professora vai lá e ensina a lição. Jesus veio aqui e ensinou para nós. Do mesmo jeitinho. Passou por tudo. Ele tinha amigos, ele tinha escola, ele frequentava a religião dos pais dele, ele aprendeu a escrever, tudo normal. E, gente, para ser bem sincera com vocês, as pessoas, eu tô falando assim, dados históricos, tá? Porque existe o Jesus histórico, o Jesus bíblico e o Jesus que a gente conhece de coração, que está no nosso inconsciente coletivo. Jesus tinha amigos de escola e os amigos até achavam que ele era um pouco tanso. Assim, porque ele era mais pacífico que os outros, ele não discutia nada, ele não ganhava nos jogos, ele não tinha vantagens, ele não queria namorar as meninas, ele não roubava nada de ninguém, ele era meio bocó assim. E as pessoas pensavam, meu Deus, isso aí vai dar alguma coisa? E pensavam, mas também filho de quem é, né? O pai dele marceneiro, a mãe dele não faz nada. E a mãe dele, dizem os relatos, que ela era muito amorosa, muito querida, mas bem quietinha. E as mulheres se reuniam em lugares, vocês lembram que não tinha água encanada, né? Então as atividades femininas eram mais árduas, elas tinham que buscar água, era a função feminina. E tinham que lavar roupa, então para não ter que ficar buscando água para lavar roupa em casa, elas levavam as roupas e lavavam em algum lugar. Para aproveitar o tempo, a atividade era conjunta, da lavação da roupa e a semanada de pão. Elas faziam pão para a semana inteira, assavam no mesmo lugar, era todo mundo junto. E lá, obviamente, era a região da fofoca. E ela não participava das fofocas. Então lá o falatório da mulherada, e até falavam mal do filho dela. É, mas esse ali, né, Maria? Vamos ver o que vai dar, né? Será que ele vai ser carpinteiro igual ao teu marido? E assim era. As pessoas pacíficas passam por isso. Porque as pessoas que já estão um pouco mais elevadas que nós não participam dos mesmos prazeres mundanos que a gente participa. A gente gosta de uma fofoca, a gente gosta de comilança, a gente gosta das coisas mais mundanas. Maria já era mais elevada, Jesus já era mais elevado, então eles eram considerados como os estranhinhos ali da vila. A gente consegue entender isso, né? Faz assim pra mim. Até os professores dele da escola, que assim, escola e religião andavam muito juntas, né? Escola, religião e política, era assim, umas coisas meio misturadas. E eles diziam para ele assim, mas tu não aprende, porque ele tinha umas ideias, ele falava umas coisas, que os professores diziam, meu filho, esse aí não vai passar, como se fosse a catequese, assim, esse não aprende, mas ele já tinha as ideias prontas. Mas assim foi, só que todo mundo gostava dele, porque assim como ele reencarnou, e a gente reencarna também, a gente tem um nível evolutivo. O bebezinho nasce ali, é a coisa mais lindinha, mas tem um nível evolutivo. Emana um tanto de energia coincidente com aquele nível evolutivo. Então a criancinha toda lindinha ali, a gente olha, meu Deus, ainda bem que não é meu neto, porque é terrível, energia mais densa. Ou aqueles bem amadinhos, meu Deus, que coisa mais fofa, que criança mais querida, a gente dá vontade de esmagar. Sabe, né, que a vontade de esmagar está muito próxima do carinho, assim, porque a nível cerebral é no mesmo lugar. Essa vontade que a gente tem de beliscar, esmagar, socar ou amar é a mesma, no mesmo lugar. Então, quando a gente vê uma coisinha fofinha, bem queridinha, a gente tem vontade de esmagar.
E assim era com Jesus, todo mundo gostava dele, porque a energia dele era a coisa mais gostosa desse mundo. Então eles diziam, Jesus, vem jogar com a gente. E mesmo ele sendo assim, mais lesado, mais lento, claro que ele não ia querer disputar corridas, ele não ia querer ganhar os jogos, não ia querer usar o poder dele para isso, né? Isso é uma coisa muito humana. Ele queria era estar junto, distribuir os benefícios da cura. Onde vomitava, ali por enquanto ele era criança, ele era o remédio do lugar. Todo mundo se sentia bem na presença dele. Imagina você com enxaqueca, chegava a criança, ai, melhorei. Eles não associavam o nome à pessoa, mas melhorava quando Jesus chegava. E eles gostavam, vai lá em casa, passa por lá, vem aqui, porque onde ele ia, a cura ia. E não foi à toa que em todos os lugares por onde ele passava, desde criança, arrastava a multidão, porque ele era um querido, ele era a transformação do lugar. Ele mesmo, ele falava, ele não ia sair dizendo, eu vou transformar aqui esse lugar. Não, as pessoas mais elevadas nem falam nada, elas só ficam quietinhas, sorriem e vão transformando. Assim com o Chico, assim com o Divaldo, que nem estão na categoria do Cristo. Imagina conviver com Cristo. Alguém aqui chegou aí lá no Chico, chegou a abraçar o Chico? Ergue a mão para mim. Não? Bom, eu também não. Mas já ouvi muitos relatos de pessoas que chegaram próximas à casa do Chico e já melhoraram dos dramas emocionais, pessoais, físicos que estavam. Eu conheço a história de uma mulher que foi de Criciúma até na rua do Chico, chorando, desesperada, não sabia mais o que fazer da vida. Disse que era tanto choro que ela nem limpava mais o olho, já deixava ir pingando mesmo, né? Ela dizia que rímel nem usava, de tanto que ela chorava. Imagina o drama que estava vivendo. Quando chegou na rua dele, passou. Ela disse que estava na fila ainda, que era fila para vê-lo, né? Para vê-lo um pouquinho, para encostar na mão dele, não chegar pertinho dele. Na fila passou. E passou tanto que ela ficou encostada no ônibus que ela foi. Ela disse, gente, vocês podem ir, tô bem, eu vou ficar aqui. Ela deixou os outros ir na fila, porque eles chegaram tarde, tiveram problemas na viagem, chegaram tarde e era muita fila. Ela disse, não, diz ela, que ficou junto com o motorista, ela se encostou no ônibus e ficou... Porque ela disse, eu estava tão bem, eu tinha ido fazer isso, né? Deixar a minha dor, pedir uma informação para ele, melhorei tanto que deixei. Então, contei isso só para a gente saber. Chico, encarnado também, um nível elevado acima do nosso, já conseguia fazer isso. E imagina Jesus. E ele era assim, viveu a tua vida normalzinho, ele falava coisas. Vocês lembram? A gente só sabe das histórias contadas, né, gente? Ou que eles escreveram nos evangelhos, ou que contaram na história mesmo, a história com H dos livros, mas tudo que a gente sabe é o que a gente ouviu falar. E dizem que aos 12 anos ele simplesmente sumiu da mãe dele. Agora imagina, uma multidão, estava andando com o pai e mãe, de repente o piá some, cadê ele, todo mundo procurando, tinham viajado juntos, a pé eles viajavam, né? E ninguém sabia onde é que ele tinha ido, todo mundo procurando. Quando foram ver, o guri estava lá dentro, numa assembleia de doutores. Agora imagine, eles tinham medo daqueles doutores, aquela gente era muito arrogante. E de repente o piazinho lá no meio dando aula para eles. Ele não estava quietinho num canto ouvindo, ele estava no centro da conversa, explanando e falando e mostrando, não se exibindo, contando para ele as verdades. E a mãe dele ficou apavorada, meu Deus do céu, filho, nós somos imigrantes, o que você está fazendo aqui? Porque tudo era muito violento naquela época. Qualquer desregramento, a pessoa já era presa, já ia pro calabouço, já perdia a cabeça literalmente. E o piazinho estava lá, e ele disse, calma mãe, mãe, eu estou fazendo o que o meu pai disse. E ela, será que o José mandou ele aqui? Meu Deus, o José tá louco. Ela pronta para dar uns croques no José. Não era esse pai que ele estava falando. E ele terminou a aula e eles ficaram encantados. E era assim. Ele assustava pelas palavras, pelo jeito que ele colocava as coisas. Ora, que um guri daquele tamanho ia ter tanto conhecimento na cabeça.
Porque hoje a gente pode dizer que uma criança pequena tenha muito conhecimento, porque a internet traz muitas coisas. Só para a gente ter uma comparação, hoje uma criança de 3 anos tem tanta informação, em termos de quantidade de informação, quanto os imperadores tinham na época das conquistas. Então, assim, essa gente que se dizia muito inteligente e sabida, com 50 anos, tinha o mesmo nível de conhecimento, mesmo tanto de conhecimento que uma criança de 3 anos hoje. Então, não dá para comparar a quantidade, mas dá para entender que ele, sendo um pequeno e não havendo internet, ele sabia muito mais do que o normal. Então, ele assustava. Ele assustava quem? Quem sabia mais. Ele assustava quem tinha mais poder, ele assustava quem era mais arrogante, quem errava mais. Então o Piazinho falava coisas, na adolescência dele também, ele dizia coisas para as pessoas que todo mundo ficava chocado. E quem já era mais amoroso ou sofria mais, amava ficar perto dele. Tu já pensou? A pessoa ali toda sofrida, toda dolorida, ele dizia uma coisa que resolvia a vida. Ou simplesmente por estar partilhando no mesmo ambiente que ele, a pessoa já se sentia bem. Era um prazer imenso. Não sei se a gente chegou a conhecê-lo de pertinho, mas se conheceu, a gente perdeu a chance, né? Perdemos. Vamos esperar a próxima. Bom, quando ele começou suas andanças, que ele cresceu mais, aconteceu um monte de coisa que a gente ouve dos livros e da Bíblia e tudo mais, ele juntou amigos, lembram, né? Que ele foi chamando os 12, muito legal a história, muito boa de se ver. E se vocês tiverem a chance, existe um seriado que estão passando agora que chama The Chosen, não sei se vocês conhecem ou alguém aqui já assistiu, The Chosen. Maravilhoso, contando a história dele de um jeito humano, que é bem como eu acredito. Sim, Jesus para mim é aquele que aparece no seriado. Humano com essência divina, né? Humano no seu proceder, humano na sua trajetória, mas com toda a essência divina, com tudo que ele podia fazer com amor. Enfim, quando ele começou essas andanças, ele juntou esses amigos. A gente conta 12, mas eram mais, 12 oficiais, existiam os reservas. Aliás, sempre que tem uma coisa muito importante para se fazer aqui no plano terreno, existe a pessoa responsável e existe 2 ou 3 reservas, para que se aquele ali falhar, os outros assumam. Então vamos ver, para o lugar do Divaldo. O Divaldo é uma peça importante aqui no nosso Brasil, em termos de caridade, em termos de espiritismo, em termos de divulgação da Boa Nova. Mas se ele falhasse, se ele falasse no propósito dele, teria mais 2 ou 3 que poderiam assumir esse lugar. Assumiriam? Não sei, porque nós temos o livre-arbítrio. Todos nós reencarnamos para fazer algo, mas tem o livre-arbítrio. Até inclusive os nossos parceiros, quando a gente vai casar, a gente nasce mais ou menos na mesma época para quando chegar na fase adulta se encontrar e tornar a família e trazer os desafetos e tudo mais dentro de casa. Mas existem 2 ou 3 reservas. Você não vem fadada a casar somente com aquele ali ou somente com aquela lá. Pelo livre-arbítrio, se você não quiser essa oportunidade, você pode engatar o matrimônio com o outro que também tinha projetos de vida com você, também tinham filhos com você, talvez não os mesmos, talvez não mesmo as mesmas provas, mas existe outro projeto. Vocês sabiam disso? Faz assim para mim quem sabia. Pouca gente, então, ficou de novidade. Saibam que, pelo livre-arbítrio, a gente tem a chance de fazer o que quiser, mas também vai arcar com todas as consequências. Você pode, inclusive, não fazer nada e também vai arcar com as consequências. Pode fazer tudo errado, vai arcar com as consequências. Sabia que tem uma categoria de pessoas, nossa, eu vou além, né? Vocês vão acompanhando aí. Tem uma categoria de pessoas que se chamam completistas, que são aquelas que terminam tudo o que prometeram. A pessoa que completou tudo que ela prometeu quando encarnada, ela chega lá no plano espiritual, tem até festinha para ela, imagina assim, até banda, as coisas que ela gosta, as pessoas que ela gosta, porque ela completou tudo o que ela veio fazer. Isso acontece muito? Muito raramente. Gente, é muito raro. Até aqui na nossa vida
ainda é difícil a gente cumprir o que promete. Eu prometi, né? No início de 2023 eu jurei que eu ia perder 6 quilos. Agora a gente está precisando perder 7. É assim. É desgraça, a gente promete e não faz. Ou faz devagarinho e assim vai. E aí, esses que completam tudo são os completistas, recebem festinha e tudo mais. Agora nem sei mais o que eu estava falando. Quando Jesus juntou esses amigos dele, que tinham os reservas e tudo mais, ele juntava também multidões. Porque olha bem, se a gente soubesse hoje, que aqui no centro do Chico Xavier estavam acontecendo curas, tu ia vir pra cá, né? Tu ia vir pra cá de segunda a sexta, tu ia madrugar aqui, tu ia trazer os parentes de fora, todo mundo que tivesse algum problema tu ia trazer. Não, vale a pena ficar esperando, porque aqui tem a cura, A gente já ia fazer isso hoje. Imagina naquela época, todo mundo que começou a ver que ele fazia milagre, e ele fazia milagre assim, olhando pra pessoa, né? O que você precisa? Às vezes nem perguntava, já dava o que precisava, a pessoa já saía dali faceira, e a pessoa nem sabia que tinha recebido. Quando virava as costas, agora eu tô caminhando, não tá mais doendo, ai que bom. A pessoa nem sabia, ou às vezes sabia quando ele queria ensinar os apóstolos, aí ele fazia meio fenômeno, assim, no meio de todo mundo, mas a maioria das coisas que ele fazia era sem contar. Às vezes a pessoa era tão ignorante, eu me imagino nessa categoria assim, né, que não ia nem perceber que era pela presença de Jesus, era para dizer, saiu, era só impressão mesmo, eu tinha uma enxaqueca, mas nunca mais tive, acho que curou. E as pessoas iam curando, e ele ia passando e curando e arrumando as situações. Enfim, esse se sentir bem, qualquer um de nós pode ter. É só fazer o que ele disse. E o que ele disse? Ele disse tanta coisa. Pois é, ele disse um monte de coisa bem simples, mas muito difícil de cumprir. A primeira coisa que ele disse é: ame. A gente gosta de amar quem concorda com a gente, quem diz que a gente é bem querido, quem gosta, quem sorri pra nós. Daí é bem fácil de amar, meu querido. Aquele que vira a cara pra gente, aquele que fala barbaridade, aquele que diz não concordo, como já fica difícil de amar. Quer ver então aquele que rouba da gente, aquele que trai a gente, aquele que pega nossas oportunidades, aquele que é ruim pra nós, como é que tu vai amar? Ainda está assim um pouco longe da nossa realidade dizer assim, ame. Mas é simples, né? Quando a gente conseguir, vai ser feliz. Até aqui fomos bem? Fomos assim no entendimento, né? Agora de fazer mesmo, tomara que a partir de hoje tu chegue em casa e essa palavrinha minúscula e tão pesada, ame, esteja lá em cima da tua porta, assim, que você entre e saia vendo, ame. Quer ser feliz? Ame. Se fosse resumir tudo que essa sumidade em pessoa disse para nós, é isso. Ame. Quem ama não adoece. Já tem tanto livro escrito sobre essas coisas, né? Que o que Jesus falou a gente pode copiar, a gente pode dar a nossa versão, a gente pode explicar mais porque ainda é válido. O que ele disse não vence, sabe? Tem produto que não vence. Imperecível? Pois é, imperecíveis as palavras dele. Amor é uma, perdão é outra, pena que é tão difícil. Meu Deus, a pessoa falou uma coisa pra gente há 15 anos atrás. Daí tu vai contar pra outra pessoa, tu diz pra ela, tu até vira os olhos, me lembra como se fosse hoje que ela falou pra mim. E o pior é que se lembra mesmo. Se lembra da raiva que sentiu, tu é capaz de ficar vermelha de novo. Eu sou dessas, né? Porque qualquer sentimento eu fico vermelha. Tu fica vermelha de novo, tu fica com raiva de novo, tu fica com tristeza de novo. E naquele momento tu sente tudo de novo. Como é que você vai perdoar? Se você faz questão de firmar ali o pensamento. Firme em outras coisas. Vamos aprender. Como a gente já está nessa turma de aceleração, a gente recebe as coisas mais rápido. Então vamos dizer assim, a gente apronta uma coisa na segunda-feira, até sexta tu já tem um resgate. Tu mentiu para alguém, até sexta já apareceu a mentira e tu passa vergonha. Tu pegou alguma coisa de alguém, já é descoberto porque tinha uma câmera. As coisas acontecem assim. Tu tenta dar uma enrolada na pessoa, não vai aparecer. É a nossa turma de aceleramento. Então tudo que tu faz, até o fato de o celular ter câmeras e todo mundo ter celular, já é um fato pra gente se policiar mais. Vai que tem alguém filmando. Porque pode e vai ter com certeza. E aí a gente arca com as consequências mais rapidamente.
Graças a Deus, porque senão quando que a gente ia aprender? Já faz 2000 anos que ele já veio aqui para terminar de ensinar e a gente ainda não terminou de aprender. Então vamos aprender agora? Bom, é claro que esses poderosos, por onde ele passava, ficaram com medo dele, porque o homem falava coisas assim, meu reino não é desse mundo. Pelo amor de Deus, quem tinha um reino já ficava com a pulga atrás da orelha. Então que reino é esse? Quem é esse cara? Ele é poderoso assim? Por onde ele passa, ele junta essa multidão. E se essa multidão se rebela? E se? Cada vez que a gente bota e se na vida, a gente causa desgraça para nós. Que dá medo, já dá vontade de revidar, já dá vontade de tomar uma atitude. Normalmente não é atitude boa. Enfim, esses poderosos ficaram com medo dele e começaram perseguições. Dentre esses poderosos, o Império Romano, a pessoa que representava o Império Romano, César, era a pessoa mais poderosa da época. E ele soube desse cara lá do meio do nada, um pobrezinho que reunia multidões. Disse, não vai dar nada isso aí. Só que o cara, Jesus, começou a reunir multidões maiores. Começou a juntar maiores multidões, uma multidão com a outra. Começaram a ficar tempos, 3 dias. No dia do Sermão da Montanha não foi um dia só, foram 4 dias. E essa gente toda reunida e as cidades paravam. Imagina, o padeiro não trabalhava, o açougueiro não trabalhava, nem sei se tinha essas funções, mas vamos dizer assim que a cidade da onde esse povo vinha ficava parada, sem vender, sem impostos. Isso começou a interferir nos gastos, nos custos, no tanto de polícia que tinha que ter lá. Então isso começou a interferir na vida financeira desse império. E esse imperador então pediu pro administrador lá daquela região que ele nem considerava como muito boa, Públio Lentulus, a gente sabe os nomes assim, Esse cara pediu para ele falar então quem era esse Jesus. E o Públio, claro, ele começou a chamar as pessoas e dizer quem é ele, o que ele faz, tal. Até que ele foi conhecer pessoalmente de longe, foi conhecer e ficou encantado pela figura. E ele escreve a descrição de Jesus. A descrição mais linda que eu conheço chama Carta de Públio Lentulus sobre Jesus, que ele mandou lá. Eu sei que o Senhor, ele começa a carta assim, sei que é do seu interesse saber quem é esse homem, então eu vou lhe contar aqui. E ele faz a descrição física, emocional e a descrição moral de Jesus. Não vai dar tempo para eu contar aqui, porque a gente só vai ficar até a meia-noite, então não vou contar aqui. Depois da meia-noite você chega em casa e vai olhar essa carta na internet, porque vale a pena de tão linda que ela é, essa descrição. De um cara que não tinha nada a ver, não era religioso, mas que conheceu, gente, chegando a quilômetros de distância de Jesus, vendo a pontinha do fio do cabelo dele, tu já se sentia bem. Então o homem também se sentiu bem, Não importa se era rico, se era maldoso, se era bondoso, não interessa, a pessoa se sentir bem. E ele chegou lá e ele viu tudo aquilo, e ele inclusive diz assim, pro imperador, olha, de verdade, 2 coisas acontecem com as pessoas que chegam perto dele. Ou amam ou se apavoram. Ali estava a diferença. Quem estava buscando socorro, buscando apoio, buscando mudança, amava. Quem estava querendo esconder, querendo poder, querendo ser maioral, querendo ser arrogante, se apavorava. 2 categorias de pessoas. E ele descreve tão bem, coisa mais linda. Depois vocês leem lá. E aí, o que se fala dele hoje? Gente, todas as profissões dizem que Jesus é o melhor médico, o melhor professor, o melhor terapeuta, o melhor curandeiro, o melhor psicólogo, o melhor de todos os tempos. Podia se escrever vários livros sobre isso, porque realmente o que ele falava era verdade, continua verdade até hoje, não vence. E as coisas que ele ensinava continuam valendo para a nossa evolução, continuam valendo para você alcançar o bem-estar, a felicidade. Todas as conquistas que a gente tem que valem mesmo nesse mundo, ele já tinha dito. Tudo que a ciência, eu adoro neurociência, e toda conquista científica que fala alguma coisa, assim, a neurociência descobriu o que após muitos estudos, tá sempre lá, Jesus já tinha dito naquela época, ou tá aqui nas nossas obras básicas. Gente, dá assim até uma vergonha de existir, porque a gente recebeu tudo pronto e não confia, não acredita, não tem fé. Aí quando a ciência, eu tô falando por mim, tá? Talvez vocês acreditem. Aí quando a ciência diz, eu digo, ai, olha ali, a ciência provou, viu? Já estava escrito no livro de André Luiz. Falando em livro, eu tô publicando num canal que eu tenho na internet, que você já deve conhecer, o canal
canal no YouTube, chama Pílulas de Renovação. Eu estou publicando como historinha, assim como série ou novelinha, o livro Missionários da Luz. Entrem lá, tá muito jóia. Eu tô fazendo capítulo por capítulo. Realmente está excelente. Porque no nosso grupo de estudos, eu sou lá do Ceará, o nosso grupo de estudos estava com muita dificuldade para entender o livro. E eu gosto de contar como historinha. Daí eu pensei, acho que eu vou fazer do meu jeito, fica mais fácil de a gente entender. E até eu tô adorando, gente. Mas virou uma novelinha mesmo. E é tão sério o negócio que a minha mãe me liga, cadê a continuação do capítulo? Você não publicou ainda? Tá bem legal. Então entrem lá. Eu vou deixar um cartãozinho com vocês no final da palestra. Aqui tem o nome do canal para vocês não esquecerem. Entrem lá no canal. Além das palestras, tem livros. Tem aqueles livros mais complicadinhos, Mecanismos da Mediunidade, uns livrinhos lá do André Luiz, porque tem muita ciência ali e é maravilhoso. E assim, contado em forma de historinha, parece que a gente entende melhor, parece que fica mais claro para nós. Então entrem lá depois, assistam, depois me contem, deixa lá comentário para eu ficar faceirinho. E se inscrevam. Se inscrevam no canal. E curta e compartilhe. Obrigada, graças. Sabe por quê? Porque o mal, a gente vive falando mal do mal, né? Ai, mas o mal faz, tem tantos vídeos ruins aí. Pois é, só que daí o bem não faz o vídeo. E aí o mal faz e a gente fica falando mal. Vamos ajudar a divulgar o bem. Esse canal é só pro bem. Lá dentro só tem palestra espírita. Então quem não tem interesse em evolução vai ser igual quem não queria ver Jesus, né? Mas quem quer evoluir, lá dentro é um prato cheio. E é um lugar pra gente buscar apoio, buscar consolo. Às vezes a gente só quer consolo mesmo, né? Às vezes a gente quer força. Então lá dentro tem. Então ajude a divulgar, ajude a fortalecer o canal. Por quê? Quando o YouTube é uma empresa, né? Quando a empresa entende que as pessoas estão gostando, estão entrando, se inscrever, gostando é dar o like, participando ali, assistindo, ela entende que o conteúdo é bom, ele mantém o canal. E quando ele entende que o conteúdo é muito bom, ele mesmo, como empresa, começa a disparar para outras pessoas. Então daí acontece igual com as cartas de Paulo, sabe? Que ele mandava as cartas de Paulo, só que agora pela internet, bem mais rápido. Vamos atingir outras pessoas, vamos ajudar a espalhar essa boa nova. E claro, a nossa função é publicar lá, e a de vocês é ajudar a espalhar, dividir esse conhecimento, e todo mundo ganha. Nós ganhamos bônus hora, vocês ganham bônus hora, e quem assiste ganha a sua transformação, entender. E voltando aqui, gente, olha bem, a gente às vezes tem dificuldade para entender tanto o Cristo, quanto Deus, quanto as religiões. Para os cristãos, que são as pessoas que estão nas religiões que confiam em Cristo, que acreditam em Cristo, ele é o Filho de Deus. Para todas as religiões cristãs, inclusive nós, Jesus é Filho de Deus. Para os espíritas, Jesus é modelo e guia, ele é bem mais. Então, ele serve para nós como um roteiro certo. Se você não sabe, eu não sei como decidir o que fazer, o que Jesus faria? O que ele diria para você? Modelo e guia. Guia porque como se ele pegasse pela mão e levasse a gente. Ele é sempre certo, não tem erro. Para o Islã, sabe que a gente fala mal do Islã, assim, aquela gente maluca lá do Oriente, o Islã. Ele é um profeta importante. Então, Jesus é uma figura que passou por aí, encarnado. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, porque tudo que nós sabemos é de ouvir falar. Para o Islã, eles acham que ele é um profeta importante. Para os muçulmanos, eles dizem, é um cara aí que trouxe as escrituras. Ele não é tão importante, aliás, ele nem é importante, só trouxe as escrituras. E para os judeus, que era da raça dele, os judeus, dizem, ele é só um cara, a gente nem tem certeza que ele nasceu mesmo. Então vejam, Jesus é muito controverso. Agora o que nós podemos saber de Jesus? Bem, amo ciência, então vou dar um dado científico. Quando estava na moda medir a vibração das moléculas, que as pessoas mediam a água, acho que todo mundo recebeu aquele videozinho da água, da conformação das moléculas. Conhecem? Conhece o videozinho? Para quem não conhece, eu vou contar. Eles colocaram água, ciência isso, colocavam água ali, um copo com água, e mediam, tiravam fotos da conformação das moléculas da água. Molécula da água é um só, H2O, mas elas se comportam de uma maneira ou de outra de acordo com a vibração. Então eles colocavam música clássica,
as moléculas de água se conformavam de um jeito que ficava a coisa mais linda, parecia escultura. Botava um rock pesado, as moléculas ficavam todas tortas, parecia coisa umbralina. Falava a palavra bonita para água, só falar mesmo assim, amor, gratidão. Nossa, ficava cada palavra, a conformação molecular era diferente. E falava palavras feias, assim, desgraça, ódio. Ela muda a conformação. E quando eles colocavam escrito, tipo um rótulo assim, Jesus, escreviam no rótulo do copo, a conformação molecular era a coisa mais linda desse mundo. E ainda emitia luz, só por estar escrita a palavra Jesus. E falando então, aquilo era uma loucura. E sabe como é que descobriram isso? Foi um acidente científico. Tava lá a cientista, entrou no laboratório, não tinha ninguém ainda, e ela foi fazer alguma coisa e bateu no medidor, que tinha um medidor, eu imagino que seja tipo aqueles eletrocardiograma que mede frequência cardíaca. Tem que medir a frequência, eles medem de planta, eles medem de líquidos, eles medem de tudo. E tava lá esse medidor, e ele é um equipamento bem sensível, e ela passou por ali e bateu no medidor e ele ligou e ficou funcionando. E ela disse, oh Jesus, americana, ela falou, oh Jesus, tipo assim, meu Deus, bati aqui, tipo desastrada que eu sou. Ela falou, oh Jesus, quando falou Jesus, ela, estraguei o troço. Será que eu estraguei? Ela falou, Jesus, igual, Jesus. Fazia a mesma medição enorme de energia, ou seja, falar o nome dele te emite um monte de energia. Escrever o nome dele transfere energia para o que você escrever. Eu acho que a gente devia andar com Jesus escrito na testa, no coração, camiseta. A gente é bobo, né? Porque a gente olha os evangélicos e diz, nossa, eles escrevem Jesus em tudo quanto é lugar. E tem até uma frase deles que eu até achava meio boba antes, que agora calei minha boca. Jesus, nesse nome há poder. Já viram essa frase? Eles fizeram adesivo, um tempão atrás, né? Porque eu sou antiga. Adesivo de carro e tudo. Jesus, esse nome há poder. E há mesmo, é verdade. Então, se você está muito apurado, seja lá quem for Jesus, histórico, bíblico, evangélico, kardecista, entenda que Jesus, até para a ciência, é uma criatura divina, que se comporta diferente de todas as demais que já passaram por aqui. Que ao pronunciar o nome dele, a energia se eleva, que ao registrar o nome dele com a escrita você se eleva, e que tudo que você colocar o nome dele dá certo. Então, felizes as mães que colocaram o nome daqueles filhinhos de Jesus. Às vezes é um capetinho encarnado, mas leva o nome dele. Vai sim ter a proteção dele. Enfim, não estou dizendo para ninguém usar o nome de Jesus aqui, mas saiba que sim, nesse nome há poder e você pode confiar, seja ele quem for. Resumando a história, Jesus é a criatura mais incrível que já passou aqui por nós. E que nós deveríamos ser mais conscientes disso. Deveríamos utilizar mais essas práticas de rezar, que muitos dos espíritas não rezam. A gente fala do Evangelho no Lar, a gente nem faz, ou nem faz com tanta atenção assim. E deveríamos dar mais atenção ao nome de Jesus, porque realmente esse ser iluminado que dedicou parte da sua vida, que foi bem pequena, e que deixou um legado tão grande, merece de nós mais conhecimento, mais consciência, e nós merecemos a presença dele, sabe por quê? Porque ele disse que assim que fosse chamado, ele estaria presente. Quando 2 ou mais entre vós estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali. Gente, a nossa palavra não vale muito, mas a dele vale? Ele disse isso. E como é que a gente faz para estar 2 ou mais? A gente está sempre 2 ou mais. A gente é que esquece. Pelo menos tu e teu anjo guardião estão sempre juntos. Já é 2. Ou mais, tu acha que não tem um monte de obsessor.
é de 5 para 20, tem um monte. Então você está sempre 2 ou mais. Chame o nome de Jesus. Está apurado? Chame o nome dele. Está feliz? Chame o nome dele. Está precisando de força? Chame. Escreva. Tenha para você que ele sim pode te ajudar a melhorar. Um dia eu vi um estudo, neurociência de novo. Senhorinhas que rezavam no hospital, elas rezavam para os pacientes de UTI. Óbvio que elas não podiam ir até a UTI, então elas ficavam na capelinha do hospital rezando. E fizeram um estudo de como a vibração delas melhorava, mas incrivelmente como a vibração dos acamados lá da UTI melhorava quando elas rezavam ali, direcionando. Elas não conheciam quem estava lá, não viam a carinha de quem estava lá deitado, não sabiam o nome, nada. Elas só rezavam pelas pessoas. As senhorinhas conheciam os leitos, normalmente UTI não tem paredes, então os leitos ficam um do lado do outro, elas conheciam a sala. E elas faziam. Esse estudo foi conduzido pela USP, aqui do Brasil, com o Dr. Sérgio, aquele que estuda pineal. Ele é incrível e ele conduziu esse estudo e foi fantástico o resultado. Produziram em outras universidades para ver se ele não estava inventando moda. E não, em qualquer lugar que você queira medir a energia, é só rezar e direcionar para alguém. Mede nos 2 e vai ver como aumenta. Coisa incrível. Então, para finalizar, o que eu quero dizer para vocês é: utilizem essa ferramenta maravilhosa que é Jesus. Seja ele quem for, o fato é, dá para ver o resultado. Usem. E que assim seja.